Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma préola da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, cujo título é O Sofrimento do Servo, Sua Morte e Ressurreição. Pessoal, na nossa lição de hoje, que é uma lição de retorno, né? Faz bastante tempo que eu não gravo, nós vamos ver a trajetória de Jesus desde a sua hospedagem em Betânia, momento em que ele visita a casa de um homem chamado Simão, também era conhecido como Simão o leproso, e uma mulher unge Jesus, até o momento da sua morte e ressurreição. Esse período que é descrito em muitos detalhes na Bíblia, através de vários capítulos, nós vamos resumir tudo basicamente em uma aula. Então nós precisamos ter um cuidado especial aqui para fazermos uma exposição que ao mesmo tempo seja dinâmica, porque se a gente ficar muito apegado a um ponto específico, a gente não vai dar nem 10% da aula, porque tudo que acontece nesse percurso aí é de suma importância, como também a gente não pode ser raso demais e só expor a história sem trazer aquele plus, aquela informação a mais que vai ajudar a enriquecer os nossos alunos no conhecimento da palavra de Deus. Então já queria destacar para vocês como dica, para vocês que são professores de escola bíblica, para vocês darem um foco especial em ajudar os alunos de vocês em relação a esses temas, tá? Primeiro fazer a exposição dos temas. Quais temas? A unção em Betânia, a traição, a oração no Getsêmani, prisão, julgamento e morte e ressurreição. Todos esses temas deverão ser abordados pelos professores, tá bom? E durante a abordagem desses temas, nós poderemos fazer aí alguns destaques, tá? Dentro de cada um desses temas, com aquela informação a mais, tá bom? Então vamos avançar, pessoal, e vamos começar já a entrar no nosso conteúdo, para a gente não perder tempo, tá? Primeira coisa que a gente quer falar aqui é acerca do tópico 1 da nossa revista, tá? Que fala acerca da unção do Senhor para a sepultura. Essa unção do Senhor para a sepultura, como vocês já leram na revista, ela foi feita por uma mulher. E lá no texto de Lucas vai ser identificada como uma mulher pecadora. Ela oferece aquele perfume caríssimo, aquele puro nardo que estava dentro de um vaso de alabastro. Ela quebra esse vaso e derrama sobre Jesus como uma forma de adoração. Pessoal, é interessante que durante esse momento de adoração dessa mulher, muitas pessoas ficaram se questionando se realmente aquilo ali seria um ato correto, tendo em vista que aquele perfume era caríssimo e que, eventualmente, aquele valor que foi, entre aspas, desperdiçado com Jesus, poderia ter sido dado um destino muito mais proveitoso, como, por exemplo, o cuidado com os pobres. Esse questionamento lá no livro de João é feito principalmente por Judas, não em relação à oferta dessa mulher, o perfume dessa mulher, mas a um ato semelhante praticado por Maria, irmã de Lázaro. Parece que em Betânia Jesus era muito reconhecido e não só Maria fez esse ato diante dele, como também essa mulher que é identificada em Lucas e não em Marcos como uma mulher pecadora, tá? De derramar um perfume caríssimo sobre ele como uma forma de adoração, como uma forma de louvor, como uma forma de reconhecimento, tá bom? E durante esse processo aí de derramar o perfume, houve questionamento. Lá no Evangelho de João, por Judas Iscariote, e aí o texto de João vai deixar muito claro que era porque ele cuidava da sacola da oferta e ele roubava a sacola. Então o interesse dele não era o interesse realmente nos pobres, sim o interesse pessoal, tá bom? Mas aqui, nesse episódio da casa de Simão, o leproso, o questionamento foi feito principalmente pelos de fora, tá? Principalmente pelos fariseus. Eles foram os principais questionadores desse ato, alegando que o valor poderia ter sido dado aos pobres, tá bom? Então, essa é a história, tá? Eu acabei de mencionar para vocês. E eu queria destacar para vocês duas informações extras, tá bom? Quais informações extras são essas? Onde ficava Betânia? Pessoal, Betânia era um vilarejo que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, ou seja, era um vilarejo bem próximo. Dava tranquilamente para ir e voltar a pé, ainda mais naquela época que as pessoas estavam acostumadas a fazer percursos longos andando, fazer grandes viagens andando. 3 quilômetros, então, não era absolutamente nada, tá? E era um lugar onde Jesus gostava de estar, porque, em primeiro lugar, como vocês sabem, todo judeu deveria estar em Jerusalém 3 vezes ao ano, nas chamadas Santas Convocações, que é a Páscoa, a Festa das Primícias, que em grego é chamada de Festa de Pentecoste, e a Festa das Tendas ou Tabernáculos. Nesses 3 períodos do ano,
que são chamados lá no Antigo Testamento de as Santas Convocações, todo judeu que pudesse deveria migrar para Jerusalém, para lá, diante do templo do Senhor, adorar o seu santo nome. Então Jesus ele viajava, ele descia da Galileia, ficava ao norte, para Jerusalém nessas festas, tá? Lembrando aqui também que existe uma festa que não é exatamente a festa da Páscoa, mas que a gente pode equiparar à festa da Páscoa, que é a festa dos pães asmos, tá? Que, de acordo com o livro que você vai ler, vai dizer que são 7 dias e no 8º dia é a Páscoa, ou que são 6 dias e no 7º dia é a Páscoa. Eu não quero entrar nesse mérito, o importante é os irmãos saberem que é uma semana antes da Páscoa. As refeições que são tomadas durante esse período são chamadas também de Páscoa, mas é Páscoa em sentido amplo, tá? E não em sentido estrito. Páscoa em sentido estrito é apenas um dia, no qual os homens judeus com as suas famílias matavam o cordeiro pascual e comia aquele cordeiro com ervas amargas para se lembrar da Páscoa do Egito, do Pessar do Egito. O que é o Pessar? É a passagem do Egito. Essa palavra Pessar, ou Pessa, ela tanto significa a passagem do anjo da morte, que ao ver o sangue nos umbrais da porta, passava, ou ultrapassava, melhor dizendo, a porta da casa e não entrava para matar o primogênito, como também a passagem do povo do Egito em direção à terra da promessa, tá bom? Então a palavra Páscoa significa passagem. E Jesus é a nossa Páscoa, conforme nós veremos aqui, mas antes de eu entrar nesse aspecto, eu queria destacar essa distância entre Betânia e Jerusalém. Eu vou desenhar aqui um desenho bem mais ou menos acerca da cidade de Jerusalém. Aqui é como se fosse a cidade de Jerusalém, tá bom? Aqui é como se fosse o Monte do Templo, onde hoje fica a esplanada das mesquitas, o Domo da Rocha, tá? Aquele prédio com aquela cúpula dourada linda, que é um cartão postal de Jerusalém. E em frente ao Monte do Templo fica o Monte das Oliveiras. Aqui tem um vale, tá? O vale é a parte mais baixa, que é o Vale do Cedro, e aqui está o Monte das Oliveiras. Betânia fica mais ou menos aqui, tá? O vilarejo que ficava aqui. O Monte das Oliveiras ficava aproximadamente 1 km, tá? E Betânia ficava aproximadamente, ou fica ainda, né? 3 quilômetros, tá bom? Então era comum Jesus descer do Monte das Oliveiras, tá? Descer de Jerusalém, passar pelo Monte das Oliveiras, orar, para depois ir repousar em Betânia, tá bom? Era costume dele com os seus discípulos. Isso aqui vai ter importância um pouco mais na frente, tá bom? Importante que você saiba que o Monte das Oliveiras é um monte em frente ao Monte do Templo. E entre eles tem um vale e que numa parte desse monte tinha um jardim, tá? Tinha um jardim. Não era um jardim de flores, era um lugar onde as pessoas se reuniam para extrair as azeitonas das oliveiras, do Monte das Oliveiras, e ali naquela parte eles fazerem a prensa ali da azeitona para extrair o azeite, tá? Esse local, que era um local mais agradável, era conhecido como o Jardim do Getsemane, tá? O Jardim do Getsemane nada mais é do que uma parte do Monte das Oliveiras, onde Jesus gostava de parar ali com seus discípulos para orar, tá bom? Então a gente não está falando de um monte muito alto, a gente está falando de um monte normal. Depois os irmãos entrem na internet para ver como está esse monte hoje. Os irmãos conseguem encontrar fotos e conseguem também lá no YouTube. Eu indico o canal da Aline, em Israel. Se você colocar lá no YouTube Monte das Oliveiras, Aline, em Israel, eu acho que é isso, os irmãos vão encontrar essas imagens do monte atualmente. Eu imagino que na época de Jesus não deveria ter praticamente nada do que tem lá hoje, certo? Porque na época de Jesus, Jesus gostava de orar ali porque justamente ele tinha privacidade, então provavelmente não passava ninguém por ali, mas hoje é um local com relativa movimentação, até porque vai muito cristão para lá para conhecer, tá? Mas na época de Jesus era um monte certamente vazio, provavelmente só tinha as oliveiras mesmo e mais nada, senão não seria um local adequado para Jesus ficar a sós com o Pai, para Jesus orar, para Jesus palestrar com seus discípulos. Outro detalhe sobre o Monte das Oliveiras também, que foi lá no Monte das Oliveiras que Jesus ele proferiu o seu sermão acerca das últimas coisas. Essa ministração de Jesus deu-se no Monte das Oliveiras porque quando eles estavam lá com seus discípulos, eles tinham a visão panorâmica do templo, tá? Até hoje, irmãos, aquelas fotos lindas que a gente vê do Domo da Rocha,
que é esse prédio que fica ali na esplanada das mesquitas, ali onde ficava o Templo de Jerusalém, as melhores fotos do Domo da Rocha são tiradas do Monte das Oliveiras, porque é um monte de frente. Tá? Aqui está o Monte das Oliveiras, um local alto, está aqui o Monte do Templo, que hoje fica a esplanada das mesquitas. Então a foto do Monte das Oliveiras para a esplanada das mesquitas é o que tem o melhor foco, tá bom? Então, todas as fotos lindas que vocês verem assim, da esplanada das mesquitas, foi tirada ali do Monte das Oliveiras, que é o monte em frente. Então, dali você tinha uma visão privilegiada do templo, tá? Porque naquela época, como vocês sabem, não tinha ali o Domo da Rocha, o que tinha ali era o templo de Salomão, que foi reconstruído no período de Esdras e, posteriormente, foi reformado numa grande reforma, se tornou uma das 7 maravilhas do mundo, através de Herodes o Grande, que fez essa reforma para agradar o povo judeu, tá bom? Então eles tiveram uma vista privilegiada dali, e foi dali que o Senhor ele proferiu o sermão, quando os discípulos comentaram acerca do templo, e Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, e eles perguntaram quando serão essas coisas, quando será a tua vinda? E aí Jesus começa a proferir esse discurso, tá bom? Então era bem comum Jesus passar por ali, porque normalmente ele se hospedava em Betânia, e o Monte das Oliveiras era caminho para ele, tá? Dito isso, nós já entendemos aqui onde ficava o Monte das Oliveiras, entendemos também onde ficava Betânia. Agora vamos falar um pouco sobre como servir a Deus com excelência, tá? Servir a Deus com excelência... Eu puxei esse assunto, irmão, só para fazer um destaque, tá? Uma diferenciação entre dois extremos, tá bom? O primeiro extremo é o extremo do religioso. Todo o dinheiro dele é para construir igreja, todo o dinheiro, toda a arrecadação da igreja dele é para manter a igreja, entendeu? E não há uma preocupação com os órfãos, com os pobres, com as viúvas, não há uma preocupação com o necessitado, não há uma preocupação de usar uma parte da renda da igreja, uma parte da arrecadação da igreja, para cuidar do povo, de um modo geral, tá bom? Esse é um extremo que usa os recursos exclusivamente para fins de adorar a Deus, só que, como a gente vê nos ensinamentos de Jesus, o amor ao próximo como a ti mesmo, ele está praticamente no mesmo patamar do que ama a Deus de todo o teu coração. Porque se a gente não consegue amar o próximo que a gente vê, como que a gente vai amar a Deus que a gente não vê, tá bom? Então, uma adoração financeira, através de ofertas financeiras, que só visa a continuidade da obra, usando o nosso linguajar assembleano, ela é uma oferta com caráter religioso, tá? Por quê? Porque se a gente usa nosso dinheiro exclusivamente para a obra, como a gente costuma dizer, a gente não está amando a Deus como ele gostaria de ser amado, tá? Então, um extremo é usar o dinheiro somente, entre aspas, para as coisas de Deus ou para a obra de Deus. Um segundo extremo é achar que todo o dinheiro e toda a arrecadação da igreja tem que ir para a obra social, tá? Esse é um movimento que ficou muito conhecido na Europa e nos Estados Unidos, que as igrejas foram se tornando verdadeiras assistências sociais e perderam o seu caráter de portadoras da mensagem de salvação, tá? Então a gente não pode negligenciar o fato de que as nossas finanças precisam, sim, ser destinadas para a obra de Deus, tá? Como destinatário final, e também para a assistência dos necessitados, tá bom? No caso aqui, quando Jesus recebeu aquela oferta, aquele perfume, as pessoas se escandalizaram porque achavam que aquele dinheiro que estava sendo derramado sobre ele deveria ter sido utilizado para um fim social. E é assim que o mundo vê a gente, irmãos. Quando você faz uma obra social, todo mundo te aplaude, mas se você usa o teu dinheiro para servir na obra do Senhor, para abençoar a obra de Deus, o que inclui também abençoar os ministros que velam pela nossa vida, que se dedicam, eu estou falando aqui daqueles que são ministério integral, que se dedicam integralmente para servir a igreja. Quando a gente emprega o nosso dinheiro dessa forma, a gente é chamado de bobo, a gente é chamado de tolos que ficam dando dinheiro para pastor, enfim, você já sabe o que o mundo fala acerca disso, tá bom? Então, nem um extremo, nem o outro. Precisamos ter um equilíbrio, porque o ama a teu Deus sobre todas as coisas é semelhante ao ama o teu próximo como a ti mesmo. Aqui essa mulher, naquele momento, ela estava manifestando o amor a Deus sobre todas as coisas. Isso não impedia de, em outras circunstâncias, ela amar o próximo como a si mesma, tá? Então, uma coisa não exclui a outra, tá bom? Agora, quando só tem uma coisa e não tem outra,
tem algum desequilíbrio, tem alguma coisa errada, tá? Segundo ponto, o servo é traído. É o item 1.2 da nossa lição. Aqui, pessoal, eu queria só mostrar para vocês a dinâmica dos fatos, tá? Os sacerdotes, os fariseus, eles haviam conspirado também com os herodianos acerca de como matariam Jesus. Só que Jesus era muito popular, porque ele fazia muitos milagres. Então, as pessoas tinham medo de prender Jesus publicamente e isso acabar suscitando uma revolta popular. Então, para evitar isso, eles decidiram agir sorrateiramente. Decidiram prendê-lo em secreto para julgá-lo de madrugada, sem que o povo ouvisse, sem que o povo soubesse. Essa iniciativa de prender Jesus de madrugada era um problema naquela época, porém. Por quê? Porque as pessoas não tinham foto de umas das outras. Então, muito provavelmente as pessoas que fossem realizar a prisão não saberiam quem era Jesus. Tá? E como eles queriam prender em secreto, era necessário que alguém dissesse quem era Jesus. Eles já imaginavam que nenhum dos discípulos o entregaria. Então, eles precisavam de uma pessoa para dizer quem era Jesus e, melhor, num lugar onde não houvesse multidão, onde não houvesse povo. Eles queriam prender Jesus num local onde o povo não pudesse ver. E aí que entrou o papel de Judas Iscariote. O papel dele era único e exclusivamente indicar qual era esse local e indicar quem era Jesus no momento da prisão, tá bom? E a Bíblia vai explicar lá no Evangelho de João que a verdadeira motivação dele era sim econômica, era sim financeira. Ele roubava o cesto de coleta das ofertas e no momento que ele decidiu trair Jesus, a sua principal motivação eram as moedas. É claro, irmãos, que é muito provável, e não dá para dar certeza sobre isso, que Judas Iscariote, ele não imaginava que Jesus seria condenado à morte, tá? É muito provável que ele decidiu desistir de ser discípulo e queria sair de uma maneira vantajosa desse fato, tá bom? E quando ele entregou Jesus, certamente ele imaginou que Jesus sofreria ali aquela punição dos judeus de 40 chibatadas menos uma, ou algo semelhante. Ele não imaginou que iriam matar Jesus. Então, quando ele recebe a notícia de que Jesus foi condenado à morte, ele cai numa profunda culpa, ele entra num profundo remorso e ele tira sua própria vida. Então, tentam dar outras explicações acerca da motivação de Judas Iscariote, mas é que a Bíblia nos dá essa. Então, se existe uma segunda motivação, uma terceira, aí é especulação dos teólogos, tá bom? Os irmãos, talvez alguns já tenham ouvido falar que ele realizou a traição porque o objetivo dele era que o povo se insurgisse no momento que Jesus fosse preso. Outros imaginavam que Judas Iscariote, ele traiu Jesus, aí é os essênios, né, que é os essênios não, melhor dizendo, os gnósticos, que é uma geração que surgiu ali, uma geração de hereges que surgiu ali no século II, século III, diziam que ele queria libertar o espírito do Cristo do corpo de Jesus, que era um corpo caído, que era um corpo perecível no ponto de vista da iniquidade, tendo em vista que tudo que era material, de acordo com a visão neoplatônica, era uma deturpação da criação de Deus, e eu não posso entrar nesse mérito, porque senão a gente não passa, né? Então vamos avançar sobre isso. Então, o que a Bíblia explica? Explica que a motivação de Judas foi dinheiro mesmo, tá? Principalmente no Evangelho de João, tá bom? Então explicamos aqui a dinâmica dos fatos. Ele conspirou com os sacerdotes, que foi com o sumo sacerdote. No momento da ceia, Jesus fala com ele. Ele fala que alguém iria lhe trair. Os outros discípulos perguntam quem seria. Ele explica que para João que seria aquele a quem ele daria o bocado de pão molhado. Tipo a gente come hoje o pão com café com leite ou pão com café, molha e come. Então, provavelmente eles faziam isso naquela época de molhar o pão ali no vinho. Então, ele coloca o pão no vinho, dá para Judas, aí João já sabe que seria Judas. E quando Jesus faz isso, a Bíblia diz que Jesus diz para ele o que você tem de fazer, fazei logo. E a Bíblia fala que nesse momento Satanás entrou em Judas. Então você vê que a decisão de Judas de trair Jesus é anterior. Mas no momento que ele decide, Satanás ele ganha a autoridade ou o direito de entrar dentro dele para não permitir que ele retroceda. Então, irmãos, é importante a gente saber disso, que Judas era discípulo. Judas expulsou demônios, Judas curou enfermos, tal qual os outros discípulos fizeram. No entanto, no momento que ele decide trair Jesus, que ele decide virar as costas para Jesus, Deus permitiu que Satanás entrasse no corpo dele.
tá? Então, isso aconteceu e logo depois Judas, como vocês sabem, ele voltou com os soldados, com a multidão que veio para prender Jesus e o traiu com o ósculo santo, que era o sinal que ele disse que daria para os soldados para prenderem Jesus. Ele provavelmente explicou, ó, quando chegar lá vão ter vários discípulos, eles costumam ficar orando ali no Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras. Quando a quem eu der um beijo é aqueles que vocês procuram para prender. Quando ele chegou até Jesus com aquela multidão, ele deu um beijo em Jesus, que também é chamado na Bíblia de ósculo, tá? Paulo fala até sobre isso, para nós saudarmos uns aos outros com ósculo santo. Era um costume da época eles se beijarem para se saudar. Hoje a gente faz isso também, mas não propriamente dentro da igreja, mais fora do que dentro, é saudar as pessoas com beijinho. Dentro da igreja, às vezes a gente tem tanto medo de pecar que acaba sendo mal educado do ponto de vista do mundo. Mas enfim, isso não é uma questão para esse momento, só para a gente entender que a Bíblia fala do ósculo santo, que foi exatamente o que Judas fez com Jesus, foi aquele beijo ali, era o sinal da traição, tá bom? Outro ponto que eu queria destacar com os irmãos é acerca do efeito do poder do pecado sobre nós, tá? Que pequenos pecados não tratados. Quais são os pequenos pecados? Aquelas subtrações que Judas fazia ali no saco da oferta, tá bom? Depois eles geram grandes pecados. Por quê? Porque os pequenos pecados ou os grandes pecados são apenas pecados atitude, tá? O que realmente a Bíblia chama de o pecado não são os pecados atitude, e sim o pecado natureza, tá bom? E os pequenos pecados vão fortalecendo o pecado natureza. Então, quando chega no momento crítico, o pecado natureza, ele faz a gente cometer faltas grandes contra o Senhor. Lembrando que essa palavra grande e pequeno, ela está sendo vista da ótica das consequências, tá? E não sob a ótica da violação da santidade de Deus. A gente sabe que da ótica da violação da santidade de Deus não existe pecadinho nem pecadão. Mas do ponto de vista das consequências, é claro que sim, e a Bíblia fala sobre isso o tempo todo, eu não quero entrar nesse mérito aqui, tá bom? Então existe sim, do ponto de vista das consequências, pecados menores e pecados maiores, tá? Continuando, tópico 1.3 fala acerca da Páscoa e da Santa Ceia, tá? Irmãos, aqui eu queria fazer um destaque com vocês, tá bom? Em primeiro lugar, a última ceia que Jesus teve com os discípulos não pode ser chamado tecnicamente de Páscoa, tá? Ou se a gente chamar de Páscoa, a gente vai ter que falar de Páscoa em sentido amplo, tá? Que são aqueles 7 dias da festa dos pães asmos, mais o último dia que é o dia da Páscoa, tá? Lembrando que que a Páscoa era no sábado. Jesus foi preso, ele ceou com os discípulos na quinta-feira, tá? Final da tarde, provavelmente. Depois disso, ele foi para o Monte das Oliveiras, orou, falou com o Pai lá no Getsêmani, tá bom? E depois dessa oração, ele foi preso, tá? Então aqui, isso aconteceu na quinta, ele foi preso quinta à noite, ele foi julgado de madrugada, sexta-feira de manhã ele foi entregue para Pilatos, sexta-feira de manhã ainda ele foi julgado por Pilatos e aproximadamente depois das 9 horas da manhã ali, ele começou o seu processo de crucificação, tá bom? E durou ali de aproximadamente 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, não sei precisar o horário, é claro, e durou até 3 horas da tarde, tá? Lembrando que o dia para o judeu, ele começava às 18 horas e terminava às 18 horas de um dia e terminava às 18 horas do outro, tá? Então, sábado para os judeus começava às 18 horas da sexta, tá bom? Sábado para o judeu começava às 18 horas da sexta e terminava às 18 horas do que a gente chama de sábado, tá? Então, esse aqui é o sábado. Esse aqui é o sábado para o judeu, tá? Então, Jesus foi crucificado sexta de manhã, 3 horas da tarde ele foi tirado da cruz. E foi tirado por quê? Porque eles não queriam que o corpo ficasse pendurado quando desse 18 horas. Porque 18 horas começava o sábado, tá bom? 18 horas começava o sábado para eles. Então, eles não queriam que Jesus ele ficasse preso às 18, que o corpo dele ficasse pendurado às 18 horas, porque começaria oficialmente a Páscoa. Então, queridos, a última ceia não foi uma Páscoa, no sentido estrito da expressão. Foi um momento da festa dos pães asmos, tá? Foi o momento da festa dos pães asmos.
Então a gente pode dizer que era a Páscoa em sentido amplo, porque esses 8 dias ele pode ser considerado como Páscoa no sentido amplo da expressão, não no sentido estrito, técnico. Tecnicamente, aquela ceia ali foi um dia da festa dos pães asmos. Tá? Acerca da importância de Jesus morrer nesse evento, como eu destaquei para vocês acerca da Páscoa, ela é a festa da passagem do anjo da morte pela casa que tinha a marca do sangue. Da mesma forma, a morte não terá poder sobre nós que temos a marca do sangue de Cristo. Lembrando ainda que Jesus, a Páscoa não existe por causa de... Jesus não viveu como viveu e morreu como morreu por causa da Páscoa. E sim, a Páscoa foi como foi por causa de Jesus. Porque o sacrifício de Cristo começou antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E como que ele foi morto antes da fundação do mundo? Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Diz que, sendo em forma de Deus, não fez questão de ser tratado como Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Essa autoaniquilação de Cristo, ela começa lá no princípio. Tá? Por isso que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Porque o processo de humilhação de Cristo começou lá quando o mundo foi fundado. É por isso que o próprio Jesus ora lá em João capítulo 17, dizendo: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes do mundo ser fundado. Então ele tinha uma glória semelhante à do Pai, porque ele era Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mas ele voluntariamente se despiu dessa condição ou dessa forma de Deus. Tá? Então, o plano de Deus sempre foi a morte de Jesus. E ele instituiu a Páscoa lá no Egito como símbolo da verdadeira Páscoa, que é Cristo, tá? Que faz a morte não nos alcançar por causa da marca do seu sangue, tá bom? Outro detalhe interessante também que associa a vida de Jesus com a Páscoa é o fato de que os ossos do cordeiro pascual não poderiam ser quebrados. Tá? Eles tinham que comer o cordeiro inteiro junto com ervas amargas e eles não podiam quebrar nenhuma parte do osso. Tá? Lá em Salmo 22, que é um salmo que fala acerca da morte de Jesus, também fala que todos os seus ossos podiam ser contados. E esse salmo é citado lá por Mateus, principalmente, no momento da crucificação. Então, tanto a profecia implícita ali no Cordeiro Pascual, quanto em Salmo capítulo 22, versículo 17, elas falam que os ossos de Jesus não seriam quebrados. Por que essa informação é relevante? Ela é relevante porque no momento da crucificação, eu vou falar da crucificação daqui a pouco, aí eu explico melhor isso, tá bom? Então falei aqui sobre o sangue do cordeiro e a morte, tá? E sobre a última ceia, eu vou falar agora. Pessoal, é o seguinte, eu não gosto do termo Santa Ceia. Por que eu não gosto? Não tenho problema nenhum em falar Santa Ceia, tá? Não tenho problema nenhum em falar Santa Ceia. Eu até marquei aqui. Eu não tenho problema nenhum de falar Santa Ceia, tá bom? Mas eu prefiro a terminologia Ceia do Senhor. Eu explico por quê. Essa terminologia Santa Ceia é uma terminologia de origem católica. Tá? Para os católicos que acreditam na doutrina da consubstanciação, ou melhor dizendo, da transubstanciação, para eles, no momento que o padre está apresentando ali, e por causa disso, a celebração da Eucaristia na Igreja Católica é feita de costas para o povo e de frente para o altar, é como se o padre fosse, como na condição de sacerdote, estivesse apresentando o corpo de Cristo mais uma vez. E aí o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. Tá? É a teologia da transubstanciação. E por isso, para eles, aquele pão é santo e aquele cálice é santo. Tá? Porque eles se transformam no corpo de Cristo. Nós, por outro lado, não cremos da mesma forma. Tá? Nós não cremos na teoria da transubstanciação, tá bom? Nós acreditamos que o pão e o vinho, eles simbolizam o corpo de Cristo, em memória do Senhor Jesus, tá? E aqui a gente não pode adentrar nos pormenores de por que nós cremos dessa forma. Isso aí, os irmãos, se quiserem procurar, coloca aí EBD Betel, Jefferson, Ceia do Senhor, eu explico isso num vídeo específico, tá bom? Então eu não gosto porque eu prefiro desassociar a nossa ceia da ideia católica de Santa Ceia. Tá? Eu prefiro a terminologia bíblica, que é a terminologia usada tanto nos evangelhos como principalmente em Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, que é a ceia do Senhor, tá bom? O termo ceia do Senhor já dá para a gente entender exatamente do que se trata.
Agora, eu mesmo às vezes falo Santa Ceia sem querer e tal. Isso também, quem fala isso também não tem problema nenhum. É só porque nós somos professores de escola dominical e às vezes é bom a gente trazer esses complementos para os nossos alunos. Continuando. E também a palavra Santa Ceia desconecta um pouco a ideia original do evento, que era uma refeição. Tá? Isso continua desconectado dentro do protestantismo em geral, inclusive na nossa denominação. Infelizmente, a gente não vê a ceia do Senhor como uma refeição, como um momento de nós nos alegrarmos na presença de Deus, tá? Como um momento de nós celebrarmos na presença de Deus através de uma refeição na presença dele, como ocorria no Antigo Testamento nas ofertas pacíficas, que os homens levavam os animais, uma parte era queimada no altar, outra parte eles comiam junto com o sacerdote na presença do Senhor. Tá? A gente perde um pouco desse caráter de celebração, mas o seu objetivo principal é alcançado, que é comer junto, tá? Ou fazer memória do Senhor Jesus, melhor dizendo. A parte do comer, que é a parte negligenciada. É porque o pãozinho é pequenininho, o cálice é pequenininho, mas como a finalidade principal está sendo atingida, que é a memória do Senhor Jesus, amém, tá? Amém. Mas o ideal é que fosse realmente uma celebração, fosse realmente uma ceia. Com comida mesmo, com um momento, é claro, de solenidade, mas com um momento também de confraternização, porque ceia é união, ceia é comunhão, ceia é uma vinculação familiar do corpo de Cristo juntamente com ele à mesa, tá? Mas, enfim, quem quiser ouvir mais sobre isso, pesquisa aí Ceia do Senhor, EBD Betel Jefferson. Continuando, vamos falar sobre a chegada de Jesus no Monte das Oliveiras e a oração dele no Getsêmani. Como eu expliquei para os irmãos, o Getsêmani era um jardim, um local onde as pessoas faziam a prensa ali das oliveiras, das azeitonas, né, que eram colhidas nas oliveiras. Pelo nome Monte das Oliveiras, a gente entende que ali já havia uma plantação de oliveiras. E existem várias oliveiras lá até hoje, tá? Se vocês procurarem no YouTube aí, Monte das Oliveiras, os irmãos vão ver em alguns guias. Eu indico aí a Aline, ela tem vídeos muito bons, falando sobre o Monte das Oliveiras e mostrando ali algumas oliveiras. Então Jesus estava ali e ele estava fazendo uma última oração devocional ao Pai. Quando eu falo oração devocional, é uma oração mais longa, tá bom? Porque ele falou com o Pai também na cruz, então não se limitou. Não foi a última vez que ele falou com o Pai ali, mas foi um momento de devocional, que a gente pode dizer que foi o último de Jesus, em que ele chamou 3 discípulos, os 3 mais íntimos, e os conduziu e os pediu para estar orando junto com ele. Eles estavam orando mais embaixo, Jesus um pouco mais em cima. E nesse momento, irmão, Jesus ele passou uma terrível aflição. Como Jesus, irmãos, ele também era 100% homem, o instinto do ser humano é negar a morte. Um dos primeiros instintos de todo ser humano é o instinto da sobrevivência. Os irmãos terem uma ideia do quão poderoso é o instinto de sobrevivência. Em relatos onde as pessoas ficam presas à deriva no mar, em alto mar, durante muito tempo, não é incomum a gente ouvir falar que as pessoas se matam para comer as carnes umas das outras. O que parece abominável num primeiro momento, no momento do desespero da fome, as pessoas chegam ao ponto de comer umas às outras, por causa desse instinto de sobrevivência. Tá? E como o homem não foi criado para morrer, a natureza humana, ela abomina a morte. Falar de morte já incomoda. E em cemitério é algo desagradável. Normalmente a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente começa a ficar incomodado, porque a gente não foi feito para morrer. Então a nossa natureza humana, ela repele, ela abomina, ela rejeita a morte. E foi o mesmo que aconteceu com Jesus. Jesus, ele disse lá em João, não tiram a minha vida, eu mesmo a dou para voltar a tomá-la. Tá? Mas no momento que ele estava às vias de morrer, a angústia da natureza humana foi tão forte que ele mudou de ideia. Ele pediu para não morrer. Ele desistiu de morrer. Só que aí vem, irmãos, uma coisa que às vezes a gente não quer fazer. Que é o quê? Que é renunciar à nossa própria vontade. Olha o que Jesus disse. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que ele estava dizendo? Senhor, não quero mais morrer. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Jesus estava dizendo, a minha vontade é essa. Eu gostaria que o Senhor realizasse a minha vontade. Porém, eu prefiro viver a tua.
É isso que acontece, irmão, quando a gente vai jejuar. A gente já reparou como é difícil jejuar? Já reparou como é difícil orar durante um período mais longo? Já reparou como é difícil ler a palavra todos os dias? Já reparou como é difícil manter as disciplinas espirituais? E essa dificuldade, ela tem a razão. A nossa carne, ela rejeita as coisas do espírito. Ela se inclina contra o espírito. Então, é natural que a nossa carne não queira. Só que chega uma hora que a gente tem que falar, eu vou fazer mesmo sem querer. Eu vou fazer contra a minha vontade. Minha vontade é ficar assistindo Netflix, mas eu vou renunciar à minha vontade. E foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Às vezes a gente encontra com pessoas, a gente fala para elas, você precisa perdoar. A pessoa, não, mas a pessoa não merece. Você tem que perdoar, é uma ordem de Cristo. Não, mas eu não consigo, eu já tentei. Eu não sinto vontade nenhuma nem de olhar para a cara dessa pessoa. Aí você tem que explicar para a pessoa. Eu não estou dizendo que você tem que perdoar porque você quer. Estou dizendo que você tem que perdoar mesmo sem você querer, por obediência. Inclusive, aconselhei uma pessoa recentemente, ela estava muito mal, tendo várias crises de ansiedade, lá no outro estado onde eu estava, e eu disse para ela acerca da necessidade dela perdoar, e a gente estava conversando sobre a dificuldade que ela tinha de perdoar, uma pessoa que fez muito mal a ela, e eu disse para ela o seguinte, mas você não tem que perdoar porque você quer, você tem que perdoar porque Deus mandou. Aí ela própria contou um testemunho de que ela tinha um problema assim, de relacionamento grave com a mãe, e que num evento foi falado sobre perdão, e ela falou que ela não estava com vontade nenhuma de perdoar a mãe, mas ela decidiu perdoar, por obediência. E ela foi e obedeceu e perdoou a mãe. Ficou bem. Aquela mágoa que ela tinha, aquela dor que ela tinha, passou. Ela parou de sofrer com aquela dor. E é interessante, né? Porque a gente quer que a dor passe primeiro para depois perdoar. Mas é um ato de obediência, não é um ato de vontade. Tá? Então, eu estou falando do perdão porque é um dos atos mais difíceis quando a pessoa é realmente magoada. Uma vez eu ouvi um intelectual falando que as pessoas gostam de falar sobre perdão até que elas fiquem realmente feridas com alguém. Porque é fácil falar de perdão quando você não está magoado com ninguém, mas quando você tem uma mágoa, aí sim você vai descobrir por que é tão difícil perdoar. Só que a gente não tem alternativa, irmãos. A gente não tem escolha. É uma ordem. Então não faça por vontade, faça por obediência. Foi o que Jesus fez. Jesus, ele decidiu obedecer o Pai mesmo contra a sua própria vontade, tá? Outro ponto importante também é a preocupação de Jesus com o sono dos discípulos. Por que Jesus estava preocupado com o sono dos discípulos? O que Jesus disse para eles? Oreis para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus estava preocupado deles caírem em tentação, irmãos? Jesus estava preocupado porque Jesus sabia o momento dramático que eles passariam daqui a alguns minutos. Poderia ser que algum discípulo ele fugisse e abandonasse a Cristo e desistisse de ser discípulo ao ver Jesus naquela dificuldade, ao ver Jesus sendo preso, ao ver Jesus sendo morto, ao ver Jesus no sepulcro. Então esses discípulos, Jesus ele quis guardar todos para que ninguém se perdesse. Isso fica muito claro, principalmente no Evangelho de João. Então, a preocupação de Jesus em os discípulos não chutarem um pau da barraca ou não se revoltarem, quererem revidar com a força para tentar libertar Jesus na força, tentar fazer uma inflamação popular para que o povo visse e tentasse arrebatar Jesus da mão dos sacerdotes e dos romanos, para que eles não caíssem nessas tentações que provavelmente Satanás tentou lançar na mente deles. Jesus queria que eles orassem, pelo menos que os 3 líderes, depois posteriormente se tornaram os líderes da igreja, que os 3 permanecessem em oração, para que eles pudessem estar preparados para o dia mau. A gente vai encontrar isso também lá em Romanos, em Efésios capítulo 6, Paulo falando sobre isso. Para a gente se revestir da armadura de Deus, para a gente perseverar em oração, para que a gente possa estar firme no dia mau. Então, Jesus queria que eles tivessem esse momento de oração para eles não fraquejarem, tanto para abandonar tudo, quanto para querer adotar medidas que Jesus não os orientou a adotar, tá? E Jesus estava tão preocupado com eles, de que eles pudessem sair bem daquele momento, que lá em Lucas, Jesus ordena que eles peguem espadas para que eles pudessem se defender. E aqui, irmãos, a ordem de Jesus é expressa, para levarem espadas. E eles disseram, temos 2, já basta. E Jesus falou, já é suficiente. Por que Jesus mandou eles terem espadas? Se o próprio Jesus, quando Pedro cortou a orelha de Malco, falou para eles não usarem da espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Jesus queria que a espada, para os discípulos, servisse como arma de dissuasão. Por exemplo, durante toda a Guerra Fria, por que Estados Unidos e Rússia nunca entraram em guerra diretamente? Eles não entraram em guerra diretamente porque os dois tinham bombas atômicas. Então ninguém queria se expor de sofrer um ataque nuclear. Então, quando o inimigo ele tem uma certa força, isso serve como elemento de dissuasão. Por exemplo, uma pessoa quer cometer um assalto numa loja, mas quando ele chega lá, ele vê 2 seguranças armados. Ou ele volta com 4 pessoas pesadamente armadas, ou ele desiste de assaltar. Por quê? Porque a força do outro lado, ela serve como ferramenta de dissuasão, tá bom? Então o objetivo de Jesus não é que eles usassem a espada, mas que eles tivessem a espada naquele momento como ferramenta de dissuasão para que aqueles que vieram prender exclusivamente Jesus não se empolgassem e quisessem prender todo mundo também, tá? Então, Jesus queria que eles estivessem prontos, fortes espiritualmente, para saberem tomar as decisões corretas naquele momento de crise. Às vezes a gente se desespera ou toma decisões erradas em momentos de crise porque nós não estamos preparados no nosso interior. Tá? Nós não estamos com o nosso interior preparado. O nosso espírito, ou o que é influenciado pelo Espírito de Deus, ainda está muito fraco. Tá? Nossa carne, a nossa natureza caída está muito forte. Como é que a gente mortifica a nossa carne? Através das disciplinas espirituais, e uma delas é a oração. Bom, então a preocupação de Jesus que os discípulos orassem é para eles estarem prontos para esse momento adverso. No entanto, eles dormiram. Mesmo Jesus estando tão preocupado, para você ver que tem momentos que é entre nós e Deus. A gente não vai poder realmente contar com as outras pessoas, a gente nem tem que ficar reclamando. A gente tem que ir para os pés da pessoa certa. Falar com a pessoa certa, tá? Que é Deus, que é o nosso socorro e fortaleza, o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tá? Então a preocupação de Jesus é que nenhum desses fossem feridos, tá bom? Então esse assunto também a gente já superou. Próximo tópico, tópico 2.2, o servo é preso, tá? Aqui eu já mencionei para vocês que quando Jesus fala para Judas fazer o que ele deveria fazer, Satanás entrou nele. Falei do ósculo santo, que Judas, a marca de quem era Jesus ali, daquele monte de gente que tinha ali. Jesus provavelmente estava ali com os 3 e os 12 e os outros, no caso, 9 menos 1, 8. Os outros 8 deviam estar por perto. Então, Jesus ali naquele momento, para ele ser identificado, Judas deu um beijo nele, usou um ósculo, um beijo no rosto. Tá? Outra coisa que é interessante que o texto destaca é que Jesus foi preso como um delinquente. Por quê? Porque os homens chegaram com espadas, paus, tochas, para tratá-lo como um delinquente. E aí, irmãos, eu queria que você soubesse de uma coisa. Tem tragédias ou problemas, provações da nossa vida que a gente passa, que são autorizadas por Deus. Tá? E Deus, às vezes, permite Satanás nos tocar, quando ele tem um propósito maior, como aconteceu na vida de Judas. Satanás, irmãos, ele não perde oportunidade. Depois que ele tem essa autorização, o máximo de dano que ele puder fazer, tiver autorizado por Deus, ele vai fazer. Tá? Foi o que aconteceu com Jesus. Ele usou força máxima para prender Jesus e para zombar de Jesus e para fazer todo tipo de escárnio. Aquela oportunidade que ele teve de atacar Jesus, ele usou aqueles homens para fazê-lo. Bom, próximo ponto, 2.3, o julgamento e a condenação do servo. Esse julgamento de Jesus, o ponto que eu queria destacar com vocês é que esse julgamento, ele foi um julgamento, do ponto de vista do direito processual hoje, um julgamento nulo. Por quê? Porque o juiz ele era completamente parcial. Já existia um pré-julgamento, eles já tinham decidido matar Jesus antes de julgá-lo. Então não existia parcialidade nenhuma naquele julgamento. O pessoal do direito, aquele julgamento ali foi movido pelo sistema inquisitorial. Foi um julgamento secreto, foi um julgamento onde o julgador também era o acusador, tá? Então não era um julgamento imparcial com as garantias mínimas para a defesa. E era óbvio que um julgamento que foi feito para condenar, condenaria. Eles já julgaram com o objetivo de condenar, não era com o objetivo de ouvir. Tá? E esse é um dos problemas que a gente tem de um sistema processual que não respeita as garantias fundamentais. Tá? Nós precisamos responder as garantias, por quê? Porque essas garantias são meios usados pela legislação para assegurar a imparcialidade do julgador. Tá? Muito embora, às vezes, o julgador obedece todas as garantias e mesmo assim ele é declarado imparcial. Mas isso é uma outra história.
Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente reclama como sociedade da quantidade de direito que tem os criminosos. Só que a gente precisa entender que esses direitos não são criados apenas pensando em quem é culpado. Ele também é criado pensando em quem é inocente e, eventualmente, foi a julgamento. Tá? Então, essas garantias são formas de assegurar a imparcialidade do magistrado. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente já gastou bastante tempo sobre a diferença do nosso sistema processual e o sistema processual que gerou a condenação de Jesus, mas quem sabe isso não fique para outra oportunidade. Tá? Outro ponto aqui também é que, como eles já estavam decididos a condenar Jesus, eles buscaram por falsas testemunhas, mas o depoimento delas não era consistente. O depoimento dessas falsas testemunhas não era um depoimento razoável, com a força suficiente para embasar uma condenação. E a causa da condenação no Sinédrio. Tá? Lembrando que o Sinédrio era o tribunal judeu. Tá? Era o tribunal do povo judeu para julgar causas exclusivamente de violação à lei. Esse tribunal ele tinha uma autoridade que foi crescendo desde o período ali interbíblico, na época dos Macabeus, tendo em vista que os Macabeus eram sacerdotes que se tornaram, entre aspas, reis. Tá? O sumo sacerdote exercia uma função política. E ele formou ali um tribunal que eles diziam que eram sucessores dos 70 de Moisés e que esse tribunal foi se perpetuando no tempo até chegar a eles. Tá? A tradição oral dos judeus não tem base bíblica nenhuma nesse tocante. Tá bom? Então, o Sinédrio era esse tribunal judaico que julgava as pessoas à luz da lei de Moisés. Esse funcionamento do Sinédrio era autorizado por Roma. No momento em que o pai de Herodes, o Grande, ele se associa com os romanos e Herodes posteriormente assume o trono, como a entrada dos romanos em Jerusalém foi uma entrada pacífica, era uma disputa que existiu entre dois sumos sacerdotes da genealogia ali dos Asmoneus. Quando eles estavam nessa disputa, um deles pediu ajuda de Roma e em 63 Roma entra dentro de Jerusalém pacificamente. Então houve um acordo naquele período que o povo de Israel, eles não precisavam prestar culto ao imperador, bastava oferecer sacrifícios por ele no templo de Jerusalém, e também eles não precisavam seguir a religião do império. Eles podiam seguir sua própria religião e as suas próprias leis. Tá? E dentre essas leis estavam aquelas acerca de punição. A única pena que eles não podiam aplicar era a pena capital, a pena de morte, tá? Que também estava prevista na lei de Moisés, mas eles não tinham autorização de aplicá-la. Tá? Muito embora eles quisessem aplicar com aquela mulher pecadora, aquela mulher adúltera, e Jesus os dissuadiu através daquelas palavras que ele disse, que ele que não tem pecado atira a primeira pedra, e depois eles aplicaram também com Estevão, mas aquilo ali tudo na ilegalidade, tá bom? Eles não tinham autoridade para decretar a pena de morte, inclusive o sumo sacerdote falou isso para Pilatos, quando levaram Jesus para Pilatos. Então eles condenaram Jesus, por qual motivo? Por Jesus se declarar filho de Deus e assim esse feito semelhante a Deus, isso era uma blasfêmia aos olhos deles. Tá? Então a condenação de Jesus no Sinédrio foi por ter dito que era filho de Deus. Tá bom? Eu falei já aqui sobre o julgamento parcial, falei também sobre o problema do sistema inquisitorial, que acumula dentro da mesma figura a figura do juiz e do promotor, tá? Do acusador. Isso é um problema. No nosso sistema, que é o sistema acusatório, essas duas figuras são separadas. Continuando aqui, para finalizar, o motivo da condenação de Jesus perante o Sinédrio foi blasfêmia, tá? Porém, o motivo da acusação que o Sinédrio usou para apresentar Jesus perante Pilatos, que eles queriam a morte de Jesus, foi que ele se declarou Messias. A palavra Messias, como vocês já sabem, é sinônimo da palavra Cristo, tá? A palavra Cristo é a mesma palavra Messias, só que Messias ou Hamashia é hebraico e Christus é grego. E ambas significam o ungido. E quem era o ungido? O Hamashia era o rei de Israel, tá? Saul, ele era o ungido do Senhor, segundo as palavras do próprio Davi. Davi era o ungido do Senhor. Salomão era o ungido do Senhor. Então todos eles eram Messias. Todos eles eram Cristos, tá? Porque eles eram os ungidos do Senhor. Só que quando acabou a dinastia de Davi sobre o trono de Israel, a expectativa é que viesse para o futuro um Messias sobrenatural.
Tá? Esse Messias sobrenatural passou a ser chamado simplesmente de Messias. Ele ficou detendo esse título, pelo menos do ponto de vista profético, sozinho, tá bom? Então, a palavra Messias, a palavra Cristo, são palavras sinônimas. Uma está no hebraico e outra deriva do grego, tá bom? Então, a acusação contra Jesus perante Pilatos foi a acusação de que ele estava se declarando o Messias. Quem era o Messias? O ungido. O ungido era o rei, tá? O ungido era o rei. Só que a Judéia tinha um rei naquele momento. Quem era o rei da Judéia? Era o imperador. Era o imperador. Naquele período, rapaz, eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Tibério. Era Tibério, tá? Naquela época. Por quê? Porque o território ali da Palestina, vou colocar assim para vocês, ó, o território da Palestina, o Rio Jordão, o Mar Morto, o Mar da Galileia. O território ali da Palestina, em cima é a Galileia, embaixo é Samaria, aqui é a Judéia, tá? E mais ou menos é Jerusalém. Então, o território da Palestina, na época de Herodes o Grande, ele era todo governado por Herodes, que era o rei dos judeus. Por isso que quando os magos vêm do Oriente e diz que vieram adorar o rei dos judeus, Herodes ficou revoltado e queria matar o menino. Porque ele era o rei dos judeus do ponto de vista do Império Romano. Tá? Inclusive, ele reinava também sobre outras províncias que eram anexas aqui. Tá? Então, esse território ele era dominado por Herodes o Grande. E ele era o rei dos judeus. No entanto, depois da morte de Herodes, Herodes teve 6 filhos, matou 3, acusando eles de conspiração, e sobraram outros 3. Esses outros 3 filhos de Herodes ficaram com esses territórios vizinhos, tá? Herodes Antipas ficou com a Galileia. Outro filho de Herodes tinha ficado com a Judéia, mas logo tiraram ele do poder porque ele era pior do que o pai. E aí, para o povo não se revoltar. Quem ficou governando diretamente o território da Judéia era o imperador, tá? O imperador Tibério. Ele era o rei da Judéia, diretamente, tá? Diretamente. E ele colocou os filhos de Herodes o Grande para governar sobre os territórios vizinhos, tá bom? Mas Tibério era, o I aqui é de imperador, tá bom? Tibério era o rei dos judeus. Tibério era o rei dos judeus. E como que ele governava os judeus? Através do seu representante, através do seu procurador, que naquela época era Pôncio Pilatos. A palavra procurador é sinônimo da palavra representante. Por exemplo, o teu advogado, numa causa que você tenha na justiça, é o teu representante. Ele é o teu procurador. Um idoso que não pode mais ir no banco, ele faz uma procuração para o filho representá-lo. Esse filho é o seu representante, esse filho é o seu procurador. E Pôncio Pilatos era o procurador, o representante do imperador, que era o rei dos judeus naquele momento. Então, quando uma pessoa se reivindicava o título de rei dos judeus, ele estava proclamando uma rebelião contra Roma, especificadamente contra o imperador, tá bom? Então, a acusação contra Jesus era uma acusação de rebeldia. É por isso que quando Pilatos quis absolver Jesus, porque viu claramente que o motivo da acusação era inveja, quando Pilatos quis absolver Jesus, o argumento dos sumos sacerdotes e da cúpula dele ali foi que se Pilatos não matasse Jesus, Pilatos estava sendo contra o imperador, porque Jesus havia se proclamado o rei dos judeus. Inclusive, essa foi a inscrição que Pilatos mandou colocar na cruz, em cima da cabeça de Jesus, a acusação dele. Por que ele morreu? Ele morreu porque ele se proclamou rei dos judeus. Tá? E aí, dito isso, tá, que a acusação formal contra Jesus era rei dos judeus, que ele estava se rebelando contra Roma, Pilatos ele foi questionar Jesus acerca desse fato. E ele viu nitidamente que tratava-se ali de uma conspiração feita por inveja. Irmão, depois que você começa a fazer a mesma coisa sempre, você começa a ganhar uma habilidade especial para discernir aquilo. Isso aconteceu comigo na advocacia, pode acontecer com um médico, pode acontecer com um engenheiro. Quando você vê o mesmo fato, ou fatos parecidos assim com uma certa rotina, você aprende a discernir qual é a resposta para aquele fato. Pilatos estava acostumado a lidar com rebeldes, ele matava rebelde o tempo todo. Quando ele olhou para Jesus, ele sabia que aquilo ali não era a causa
daquela acusação não era rebeldia de fato, tá? Porém, ele era um homem que preferia ficar ao lado da conveniência do que ficar ao lado da justiça. Isso é uma decorrência natural do seu relativismo epistemológico. Aqui eu estou dando uma expressão um pouco mais avançada. O relativismo epistemológico é aquele que não crê que existe uma verdade absoluta. Lá no diálogo de Jesus com ele, lá no Evangelho de João, Jesus fala que veio dar testemunho da verdade. Aí Pilatos disse para ele, mas o que é a verdade? Quer dizer, Pilatos era um relativista. Pilatos não acreditava numa verdade absoluta. Quem não crê numa verdade absoluta também não crerá numa moral absoluta. Aí a pessoa vai adotar ou pode seguir alguma linha moral, por exemplo, pragmatismo, que importa são os resultados. Então, às vezes, se eu tiver que deixar de lado uma regra moral, tiver que falar uma mentira para alcançar um resultado justo, um resultado bom, eu posso mentir. Isso é um pragmatismo, uma visão moral pragmática. Você tem também o utilitarismo, que é a moral, ela está a serviço do maior benefício possível do maior número de pessoas. Isso é uma moral utilitária. E você tem também uma moralidade absoluta. Você crê que existem valores que são inegociáveis. É o que nós cremos. Mas Pilatos não. Porque quem não crê numa verdade absoluta não acredita numa moral absoluta. E quem não acredita numa moral absoluta, dificilmente ele vai se expor a riscos e vai se expor a prejuízos em nome de uma moral que ele próprio não acredita. Então ele sabia que Jesus era inocente, mas o que ele preferiu? Ele preferiu lavar as suas mãos. Quer dizer, já que vocês querem que ele morra, morra. Eu tenho o costume aqui de soltar um preso mesmo na Páscoa e vocês que vão decidir. E aí, irmãos, eu queria fazer aqui mais uma observação, tá? Em primeiro lugar, Pilatos não queria condenar Jesus, porque sabia qual era a motivação, estava acostumado a lidar com revolucionários. Falei também sobre o relativismo epistemológico, o relativismo moral. E, por fim, Pilatos ele leva ao povo essa opção de escolher entre Jesus e um outro Jesus, tá? Isso aqui talvez você não saiba, mas nos manuscritos mais antigos, em alguns deles, foi encontrada a designação de Barrabás como Jesus Barrabás. A palavra Jesus, ela deriva da palavra Josué, que significa o Salvador. Inclusive, o anjo Gabriel, quando fala para Maria que o nome dele seria Jesus, ele explica, porque ele será o Salvador do mundo. Então, a palavra Jesus, ou Yeshua, derivada, é a evolução da palavra Josué, que significa o Salvador. E nos manuscritos mais antigos, Barrabás ele é referido como Jesus Barrabás. Ou seja, ou o nome Jesus Barrabás estava nos manuscritos originais e com o passar do tempo foi sendo retirado, ou os homens que fizeram as primeiras cópias, eles sabiam que o nome de Barrabás era Jesus e acrescentaram essa informação. Enfim, isso aí a gente não sabe, mas a gente sabe que em vários manuscritos aparece Jesus Barrabás. E Barrabás colocou diante do povo duas opções. Um Salvador de Nazaré e um Salvador filho do pai. Aba é pai ou papaizinho. Bar é filho de. Tá? Então, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Bartimeu, Bar filho de Timeu. Tá? Então, o prefixo Bar é filho. Então, um filho do pai, um filho de Deus. Jesus, filho de Deus, era Barrabás. E Jesus de Nazaré era o nosso Jesus. Ele coloca os dois. Os dois tinham uma proposta de salvação para o mundo, para Israel. Os dois tinham uma proposta de estabelecer o reino de Deus. Só que ele buscou estabelecer o reino de Deus matando e roubando. Porque Barrabás era um revolucionário. Na nossa tradução, João Ferreira de Almeida, na versão de Marcos, ele é chamado de amotinador. Essa palavra no grego, ela equivale a um terrorista islâmico que luta, que se explode, que faz um ataque com o objetivo de aterrorizar os opressores para eles libertarem o seu povo. Então Barrabás ele fazia esses ataques. E num desses ataques ele roubou e acabou que uma pessoa também morreu. Tá? Então ele era um revolucionário que estava disposto a matar para estabelecer o reino de Deus. E Jesus era um revolucionário que estava disposto a morrer para estabelecer o reino de Deus. Diante dessas duas figuras, uma tinha acabado de ser examinada com açoite. Era o caso de Jesus. Apareceu lá já fraco, já tinha sido espancado, já estava com a coroa de espinhos, já tinha sido enviado a Herodes e retornado com a túnica caríssima, e Herodes colocou sobre ele, que depois foi lançado sorte sobre ela.
Jesus ele estava ali no estado de humilhação. Quando o povo viu um revolucionário que estava disposto a matar pelo reino e um revolucionário fraco, porque olhando para ele não vimos formosura nenhuma, como está escrito lá em Isaías capítulo 53, o povo escolheu um revolucionário forte aos olhos humanos, que era, na verdade, um assassino e um ladrão. Então, Jesus estava disposto a morrer pelo reino, ele foi abandonado pelo povo. Isso até é um discurso que tem um doutrinador chamado Hans Kelsen, ele utiliza isso para falar acerca do problema da democracia. A democracia quase sempre é o melhor, mas em alguns momentos ela acaba tomando decisões arbitrárias, como aconteceu no caso de Jesus. Tá? É outro ponto também para um debate posterior, mas infelizmente a gente não tem tempo. Mas o povo, que não é o povo todo, tá, pessoal? É um grupo que estava ali, que foi basicamente arregimentado pelo sumo sacerdote e pelos principais homens ali da religião judaica daquele tempo, que era o pessoal do Sinédrio. Eles que arregimentaram ali aquele povo para dizer que preferia Barrabás. E aí o que faz com Jesus? O povo crucifica, porque a crucificação era uma forma comum de morte, utilizada pelos romanos como pena capital, como pena de morte para estrangeiros. Não era uma pena utilizada contra romanos, tá? Vou falar sobre isso no próximo tópico. O que então Pilatos faz, mesmo sabendo que Jesus era inocente? Ele lava as mãos, tá? Isso é a atitude exatamente oposta do que a que Jesus nos ensinou, que é ter fome e sede de justiça. Bom, precisamos ter fome e sede de justiça. Às vezes a gente vê uma injustiça, por exemplo, uma batida de trânsito, a gente vê um acidente, e a gente poderia servir como testemunha daquela pessoa no eventual processo judicial, para que a justiça prevaleça. E às vezes a gente sabe que isso vai dar trabalho, a gente prefere se omitir, se esconder, a gente prefere não participar. Por quê? Porque no fundo, a gente é um pouco parecido com Pilatos. Isso sirva para sua reflexão acerca do teu papel no mundo. Você é aquele que tem fome e sede de justiça ou você é aquele que lava as mãos diante da injustiça? Então nós fomos chamados não para lavar as mãos. Eu lembro que eu tive uma oportunidade só, eu vi um acidente de trânsito aconteceu na minha frente, aqui na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e a gente desceu para socorrer, né, a vítima, e a vítima, que o carro tinha sido abarroado, não se machucou, estava de cinto, e ele saiu meio atordoado, e eu falei, eu não posso ficar aqui, você tá bem, tira foto de tudo, e anota meu telefone, se precisar de uma testemunha, eu estou aqui à sua disposição. Eu sei que aquilo ia me dar trabalho, ia tirar um dia meu, e realmente a gente sabe que isso é chato. Mas será que a gente é daqueles que lavam as mãos ou nós somos daqueles que têm fome e sede de justiça, que quer que a justiça vença? Então fica aí para nossa reflexão, tá? Pronto, vamos falar agora da crucificação. A crucificação era uma pena capital. Pena capital é pena que perde o caput. A palavra caput é a palavra cabeça em latim, tá? Então, pena capital é a pena de morte. Aí quais eram as penas capitais entre os romanos? As penas capitais entre os romanos eram a pena de degola, foi a pena que Paulo sofreu porque ele era cidadão romano, a pena de enforcamento e a pena de crucificação. A de crucificação era reservada basicamente para estrangeiros. Tá? Por quê? Porque para os romanos era uma pena abominável. Tá? Cícero chama a pena de crucificação como a pena de sumo suplício, crudelíssimo suplício. O suplício é uma forma de morte pública, humilhante. E ele fala que essa é a forma mais humilhante de morte. A forma mais humilhante, mais cruel e mais vil de matar alguém. Por quê? Porque o crucificado ele era colocado nu, tá? Normalmente nu, um pedaço de madeira, eram pregados seus braços, suas pernas ou qualquer outra parte do corpo na madeira, e ele ficava ali, exposto ao público, todo mundo vendo, ele agonizando. Normalmente a pessoa morria de 6 horas a 4 dias. Tá? Essa pena foi aplicada, por exemplo, contra Espartacus, que era um gladiador que havia se rebelado contra Roma e arregimentou vários outros gladiadores para enfrentar o Império Romano. Eles colocaram centenas e milhares de gladiadores crucificados na Via Ápia, que é um caminho que chega a Roma. Era feito também com territórios que lutavam contra Roma, quando Roma tentava invadi-los. E essa pena só foi abolida do Império Romano por Constantino depois do Édito de Libertação. Tá? Então,
a crucificação, ela funcionava assim. A pessoa era presa ali e ela morria basicamente de duas formas. Numa forma mais corriqueira, ela perdia sangue e perdia líquido. Isso fazia com que ela sentisse muita sede. Chegava um momento que ela tinha algo que a ciência chama de choque hipovolêmico, tá? É quando falta líquido e o coração não consegue bombear o sangue e a pessoa morre, tá bom? E também, e provavelmente foi o caso de Jesus, a asfixia mecânica. Porque quando a pessoa estava lá naquela posição na cruz, os braços, a cabeça, provavelmente as pernas eram fixadas de lado, a pessoa ela ficava com as mãos presas e os pés presos. Só que assim, em qualquer lugar que ela pendurasse, ela sentia muita dor. Então, se ela soltasse o corpo nas mãos, o peso do corpo dela comprimiu o pulmão e ela ficava sem ar. Então, ela fazia força com o pé para respirar. E aí o pé doía absurdamente. Ela descia de novo e subia de novo para não morrer. Chegava a hora que ela ficava tão exausta que ela soltava o peso e o próprio peso do corpo comprimia o pulmão e a pessoa asfixiava, tá? Parava de respirar por asfixia. Isso depois de horas agonizando, tá? Depois de horas de sofrimento, quem sabe até dias, tá bom? Então, e também, quando a pessoa demorava muito para morrer, ele acabava ficando vulnerável ao ataque das feras, né? Tem uns animais, aves, cães, os animais ferozes daquele tempo iam comendo a carne da pessoa. Então era uma forma muito humilhante. Era tão humilhante que uma vez quiseram condenar um romano com a pena de crucificação, e Cícero, que era um senador romano, um grande advogado, ele fez a defesa desse homem dizendo que a crucificação é uma pena tão cruel que nem deveria passar pela cabeça de um romano, tá? Quanto mais ser aplicado contra ele. Então era basicamente utilizada ali contra escravos e rebeldes. E essa pena foi aplicada contra Jesus, mais duas pessoas, como os irmãos já sabem, tá? E como Jesus perdeu muito líquido, ele teve sede. E lembrando, antes de ser crucificado, Pilatos, ele examinou Jesus. Examinar é torturar, tá? É aquelas chibatadas. Então Jesus já estava muito ferido. Por isso ele já tinha perdido muito sangue e muito líquido, tá? E aí, quando ele teve sede, os romanos ofereceram vinagre para ele, com o objetivo de que ele vomitasse, provavelmente perdesse mais líquido e se acelerasse a morte. Para os soldados era melhor tentar acelerar a morte da pessoa que estava ali agonizando, porque na medida em que a pessoa morria mais rápido, eles eram liberados, né? Enquanto a pessoa não morresse, eles tinham que ficar ali. Então, quando Jesus teve sede, de oferecer o vinagre, provavelmente querendo que Jesus perdesse mais líquido ao vomitar. Bom, só que Jesus já estava tão mal depois dos exames, e também porque dos exames da tortura, né? Vamos usar a palavra exame não, que seria um eufemismo. Depois da tortura, Jesus já estava tão debilitado, além da debilidade de carregar sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Então, além de tudo isso, que foi carregar o peso do nosso pecado, ele também foi torturado antes da crucificação. Por isso ele morreu relativamente rápido. Nós vamos ver quando José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus, Pilatos se surpreende dele ter morrido tão rápido, tá? Outra coisa é que às 3 horas da tarde foram retirar o corpo de Jesus de lá e dos outros dois. Para que eles morressem logo, quebraram as pernas dos outros dois. Para quê? Para eles não conseguirem respirar, levantar o corpo para respirar. Então, com a perna quebrada, ele não conseguia levantar e sufocava rápido. Tá? Qual o objetivo? O objetivo é que eles morressem rápido, o corpo ser retirado, para não ficar para o sábado, que era a Páscoa. Então, eles queriam tirar o corpo antes das 18 horas. Por isso que eles quebraram as pernas ali às 13 horas, tá? Vou apagar aqui mesmo. Eles quebraram às 15 horas para quê? Para que às 18 horas já não tivesse mais vestígio do corpo ali na cruz. Então, foi uma morte relativamente rápida, durou no máximo 6 horas, no caso de Jesus. Só que quando eles olharam para Jesus e viram que ele já estava morto, ao invés de quebrar as pernas, eles só conferiram, deram aquele golpe de conferência que foi a lança que varou suas costelas. Bom, sua cintura, né? Então, queridos, essa foi a dinâmica da morte de Jesus.
Depois, José de Arimateia, que era um discípulo secreto. Ele era secreto, João vai dizer que é porque ele temia os judeus. Então era um discípulo sem vergonha, não assumia. Mas quando Jesus morreu, ele se posicionou. Acho que aquele momento ali foi um momento dramático para ele. Provavelmente ele se arrependeu da sua covardia e se assumiu e pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. Sepulcros naquela época eram buracos em pedra que botavam a tampa e ali era o sepulcro. O judeu não era enterrado, até hoje não é enterrado em caixão, porque eles creem que do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Então eles não são colocados em caixão, eles são colocados diretamente na terra. Tá? A lápide exterior é só para identificar o local, mas eles são colocados diretamente na terra até os dias de hoje. Então Pilatos ficou surpreso ao saber da morte de Jesus, porque foi muito rápido, tá? Por volta ali de 9, 10, 11 da manhã, e 3 horas da tarde já estava morto. Continuando, a sepultura judaica naquele tempo e hoje, naquele tempo era na pedra, hoje é direto no chão. E a ressurreição do servo, que é o último tópico. Irmãos, eu particularmente não vou falar sobre a ressurreição, já gastamos muito tempo, só o que eu tenho para dizer para os irmãos é que a morte não pôde deter o nosso mestre, porque a morte é o salário do pecado, é o pagamento do pecado. E ele não tinha pecado, então a morte não tinha poder sobre ele. Ele só ficou morto o período que o Pai quis que ele ficasse. Porque quando acabou o prazo de validade do Pai, ele tinha o direito de voltar à vida. O direito. Foi o único ser humano que tinha o direito de permanecer vivo. E ele usufruiu desse direito quando o Espírito Santo o ressuscitou dentre os mortos. Tá? Então, a morte não podia deter Jesus. Ela não tinha o direito de segurar Jesus. E Jesus conquistou para nós também o direito de não sermos dominados pela morte. E nós estamos em Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é imputado a nós por direito, porque nós estamos em Cristo. Quem sabe o dia eu não falo sobre a nossa posição em Cristo também com vocês. Deus abençoe vocês, foi muito bom ter retornado. Ficou longo, eu pensei que eu ia gravar rapidinho, mas eu fui falando assim, de maneira rápida, pensando que ia demorar aí umas meia hora, mas vocês já me conhecem, né? Então, fico feliz de ter concluído mais um vídeo, depois de muito tempo sem gravar. Continue orando por mim, eu pretendo continuar, estou num período de, entre aspas, maior tranquilidade na minha vida, então eu pretendo voltar a gravar, mas peço as orações dos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.